Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Hoje vamos falar sobre as propriedades periódicas. É a terceira semana no quarto volume do Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais. Bora lá! Bom, você deve estar se perguntando, o que são as propriedades periódicas? Elas são características ou tendências que os elementos possuem e que a gente consegue identificar essas características em comparação por meio da posição desse elemento na nossa tabela periódica. Lembra que eu falei que é muita informação em um pequeno espaço, né? Uma folha A4 a gente consegue ter muitas informações. As propriedades periódicas fazem parte dessas informações que a gente consegue identificar por meio da posição do elemento na tabela. Por exemplo, o raio atômico. Ele é uma das propriedades periódicas, mas ele foi muito difícil de ser medido, porque a nuvem de elétrons ela não tem um limite bem definido. Então ele foi bem complicado de ser medido, né? Então, para fazer o cálculo do raio atômico, foram feitas medidas de distâncias experimentais entre dois átomos, entre uma ligação, né? E o raio, então, seria metade dessa distância, sem que os dois átomos estejam ligados. Então, a distância que a gente tem entre os núcleos de uma ligação, né, é chamado de d, e o raio, então, é a metade da distância. Então, R é igual a d sobre 2, beleza? Então, o raio é a distância do núcleo até o último elétron, o elétron mais externo daquele átomo, quando ele não está ligado com ninguém. O raio atômico ele varia para cada elemento seguindo uma ordem na tabela periódica. Ele varia de cima para baixo, por quê? Os menores elementos estão em cima justamente porque eles têm menos camadas energéticas, né? Então os elétrons deles estão mais próximos ao núcleo. E ele varia também da direita para a esquerda. Quanto mais elétrons a gente tem nas últimas camadas, mais eles se repelem e é mais fácil para o núcleo atrair esses elétrons. Então ele varia de cima para baixo e da direita da nossa tabela periódica para a esquerda, beleza? Como a gente consegue ver nessa... A gente consegue perceber isso nessa imagem, que está dividida até pelas cores, né? Algumas cores da tabela periódica. E a gente vê que os átomos que estão mais em cima, eles são consideravelmente menores do que aqueles que têm mais camadas energéticas. Também os da direita que estão menores do que os átomos do mesmo período para a esquerda. Então é sempre comparativo. Essa imagem eu peguei do Toda Matéria, falando também sobre propriedades periódicas. Eu gostei bastante dela, então resolvi trazer. Então, energia de ionização agora, nossa segunda propriedade periódica. Ela é a energia necessária para um átomo perder um elétron. Mas esse átomo ele vai ter que estar no estado gasoso. Ele se torna mais livre no estado gasoso, né? Então é menos interferência de outros átomos. Então a energia necessária para colocar em um átomo gasoso perder um elétron é a energia de ionização. Se o átomo perde um ou mais elétrons, ele vai ter menos cargas negativas do que positivas. Então, formam-se cátions nesse caso. Cátions são átomos com carga positiva, tá? Geralmente, né, considera-se a energia necessária para o átomo perder o elétron mais externo. E esse é chamado de primeiro potencial de ionização. Se ele for perder mais elétrons, então a gente vai considerando o segundo potencial de ionização e assim por diante, tá bom? E diferente do raio atômico, agora essa propriedade ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, considerando que a energia de ionização, a maior energia de ionização que a gente tem é o hélio ali, ó, que está nesse quadradinho azul, né, destacado, beleza? Então a maior energia de ionização que a gente tem na tabela periódica é o hélio. Então aí ela segue essa ordem, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Agora a eletronegatividade. Como vocês podem ver, a eletronegatividade ela também segue essa ordem, por isso que eu trouxe isso primeiro. Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Mas nesse caso, a da eletroafinidade
o maior potencial de eletroafinidade que a gente vai ter vai ser o flúor, que é da família dos halogênios. Os gases nobres, então, estão fora dessa eletroafinidade, tá bom? Então vamos lá. A eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo no estado gasoso recebe um elétron. Então, ela é o contrário, né, da energia de ionização. Em vez de agora a gente perder um elétron, a gente vai receber um elétron. Mas o átomo também tem que estar no estado gasoso. Ela mede a intensidade, né, a atração que esse átomo faz para manter esse elétron adicionado, né, ali junto dele. E quando a gente recebe elétrons, né, quando um átomo recebe elétrons, ele tem mais cargas negativas do que positivas. Então ele vai ficar com carga negativa, e quando a gente tem um átomo de carga negativa, a gente chama ele de ânion. As maiores eletroafinidades se encontram nos halogênios, né? Então no flúor, no cloro e também no oxigênio. E agora a eletronegatividade. A eletronegatividade. Vocês vão entender que ela está bem relacionada à eletroafinidade, tá bom? Olha, alguns elementos eles têm a maior tendência de perder elétrons, e outros átomos de elementos, a gente tem a maior tendência de receber elétrons. Então, é interessante fazer as observações de medição quanto a compostos que realmente se formam, não eles por si só na natureza, até porque é muito difícil encontrar um elemento puro na natureza, né? Então a gente sempre tem ligações químicas e assim sucessivamente. E a eletronegatividade, então, é a tendência que um átomo tem de atrair para si, né, para perto de si, os elétrons. Mas isso acontece só quando está ligado. Então é a eletroafinidade, porém aplicada, né, de certa forma, a uma ligação química. A eletronegatividade, ela também está relacionada ao raio atômico dos elementos, né? Quanto mais níveis energéticos esse elemento tem, maior raio atômico ele tem, mais difícil se torna para o núcleo, né, que tem carga positiva, atrair esses elétrons de carga negativa que estão tão externos, né? Então, esses elementos que têm bastante, deixa eu ver aqui, quando esses elementos que têm raio atômico maior, eles vão ter uma menor eletronegatividade. Já os elementos que têm um raio atômico menor, eles vão ter, que tem elétrons mais próximos ali do núcleo, essa atração é mais fácil de acontecer. Então, quanto menor o raio atômico, maior será a atração do núcleo pelos elétrons do nível de energia mais externo. E, portanto, maior a eletronegatividade. Então, quanto menor o raio atômico, maior a eletronegatividade. Quanto maior o raio atômico, menor essa atração que existe entre o núcleo e os elétrons mais externos. E menor será a eletronegatividade desse composto, desse elemento, desculpa. Bom, finalizando então, trouxe uma frase do Cristiano Andrade, que falou que da tabela periódica viemos e para a tabela periódica retornaremos. Ele também fala mais ou menos como Lavoisier, que fala sobre a transformação da matéria, né? Todos nós somos constituídos de átomos de diversos elementos diferentes. E nós ainda retornaremos a sermos apenas átomos, futuramente. Se você gostou, deixe seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Compartilhe com seus amigos, principalmente aqueles que também estão estudando pelo PET. Até a próxima aula e tchau!